Salve pessoal! Estamos aqui no servidor chinês para a chegada da nova Pandora. E antes de começar a falar sobre ela, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem. Já adianto que a nossa nova Pandora é uma suporte de trevas e ela tanca muito, gente. Ela tanca pra caramba. É bem chatinha ela. Porém, como sempre, mais um suporte neste jogo, porque o jogo só sabe lançar suporte. Não pode lançar outro tipo de boneco, não. Só tem suporte. Mas enfim, gente. Quero antes falar uma coisa pra vocês que aí não terminaram o Shijima ainda. Lembre-se que a Jolimax está com descontos incríveis, tá? Nos Double Coins. Muitas vantagens pra vocês. Tem cashback, etc. Então, deem uma passadinha lá. Mas enfim, vamos lá aqui pra primeira habilidade da Pandora, tá? A primeira skill chama Melodia do Submundo, a Ultimate. Pandora toca sua harpa para acalmar os aliados e atormentar os inimigos. 30% do dano recebido por ela vai ser transferido para os aliados. E todos os inimigos serão interligados. 20% de qualquer dano recebido por qualquer inimigo será passado para todos os outros inimigos. E o dano transferido não vai ser passado novamente. O som da harpa dura 6 segundos, ou seja, 20% do dano só vai ser repassado para os outros inimigos uma vez, tá? Sempre que essa habilidade for ativada, os primeiros 20% ali de dano recebido vão ser passados para os outros. Não é tipo a habilidade ricochete que passa e passa de novo e passa de novo. Só é o primeiro dano mesmo. Podia passar mais vezes, né? No nível 2, quando o som da harpa for liberado, ele purificará fortemente todos os aliados e dissipará fortemente todos os buffs do time inimigo. No nível 3, quando liberado, aumentará a aceleração dos aliados em 30 pontos e reduzirá a aceleração do inimigo em 30 pontos por 6 segundos. A segunda skill é a skill de ciclo Decisão da Comandante. Fornece um escudo equivalente a 360% do poder de ataque de Pandora a um companheiro na sua frente, na primeira fila, tá? Por 5 segundos. Tornando ele imune a todos os danos passivos e efeitos de controle enquanto o escudo estiver ativo. No nível 2, o escudo aumenta para 400%. No nível 3, quando a duração do escudo terminar, Pandora e o aliado que recebeu o escudo vão ganhar 1000 pontos de Cosmo. Quase que eu falei 100 ali. E no nível 4, se o escudo for quebrado antes do fim, tanto Pandora quanto o aliado que recebeu o escudo vão ganhar imediatamente 1500 pontos de Cosmo. A terceira habilidade se chama Círculo do Tormento, é uma skill de loop. Um círculo mágico é criado sob os pés do inimigo. Faz com que ele receba 40% do dano de Pandora por segundo, e então o dano aumenta em 20% do dano de ataque por segundo. O círculo mágico vai durar ali em média uns 5 segundos, tá? No nível 2, durante a duração do círculo mágico, o poder de ataque e o poder de defesa do alvo afetado pelo círculo mágico vai ser reduzido em 30%. No nível 3, a duração vai aumentar ali para 6 segundos e metade do dano causado pelo círculo do tormento vai curar a Pandora, ou seja, 50% exatos do dano causado pelo círculo, tá? A última skill se chama Anel do Caos, é uma passiva. 4 segundos depois da batalha começar, Pandora vai usar automaticamente o anel na sua mão para confundir aleatoriamente um personagem inimigo, fazendo ele atacar o próprio time durante 4 segundos. Esse efeito será acionado a cada 8 segundos, tá? No nível 2, todo dano recebido pelo alvo durante a confusão vai ser aumentado em 20%, e no nível 3 vai ser aumentado em 30%. Aqui na armadura dela, gente, eu achei essa harpa tão bonitinha, cara, eu achei muito legal essa harpa aqui. Na primeira skill, quase toda na verdade, toda a armadura dela tem a ver com a ultimate dela. Então, vamos lá. No armadura 1, Melodia do Submundo, o efeito só pode ser removido por purificação forte e dissipação forte. Na armadura 10, Melodia do Submundo, os efeitos de distribuição em aliados aumentam em 40%, isso aqui não é muito bom não, mas os efeitos de transmissão nos inimigos aumentam em 25%, ou seja, não vai ser mais 20%, vai ser 25%. Podia inverter, né, os aliados receberem mais dano que ela toma e os inimigos tomarem mais dano, mas a Wanda é doida. No armadura 20, quando Melodia do Submundo for lançado, ele vai aplicar o escudo de decisão da comandante a todos os aliados, mas o valor do escudo não vai ser o original, vai ser só 60% do escudo original que ela e o único aliado recebem. Então, é alguma coisa, mas poderia ser pelo menos 80%, né? Porque já dava uma ajudada aí. No armadura 30, quando Melodia do Submundo for lançado, ele vai fazer os inimigos caírem em efeito de Matriz da Tortura. E o dano vai ser 60% da habilidade original. Aí aqui na constelação dela, vamos dar uma geral aqui. No 3/9, Círculo do Tormento vai dissipar todos os efeitos de campo e ambiente, ou seja, planos de campo, planos ambientais, ela vai desativar tudo.
no campo de batalha quando for liberado. Quando dissipado com sucesso, vai causar dano adicional igual a mais 20%. E no 9/9, 100% do dano causado por Círculo do Tormento vai curar a Pandora. E a cura que exceder a vida da Pandora, ou seja, curou ela 100%, o que sobrar vai ser distribuído igualmente entre todos os aliados. Eu gostei muito dela, não é um personagem tão focado em cura, mas é uma personagem bem interessante. Ela é bem resistente, coisas que a gente já espera dos suportes. Os suportes nesse jogo são mais resistentes que os próprios tanques. Mas enfim, gente. A roda da amizade dela é bem peculiar, é aqui com a Alone Pay to Win, Suikyo de Trevas, Athena Mendiga e a Hecate ali, tá? Então pra quem aí fez todos os Cavaleiros Astrais e não saiu dando aquela loucura de pular Cavaleiro Astral, você vai conseguir ali ter pelo menos ali 2 níveis da roda da amizade dela upado certinho. O Alone, claro que só vai ter quem for Pay to Win, tá? As descrições da roda de amizade dela eu acabei não traduzindo ainda, mas vai estar no primeiro comentário fixado. Eu não vou esquecer de colocar dessa vez, porque das outras vezes eu esqueci. Então eu esqueço, realmente eu esqueço entre a edição, o tempo que leva pra subir no YouTube, editar as legendas, tal. Eu acabo esquecendo, mas dessa vez eu não vou esquecer. Vou fazer a tradução do círculo de amizade dela e vou mandar colocar no primeiro comentário fixado do vídeo, tá, gente? Mas o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham achado a Pandora tão interessante como eu achei. Eu acredito que ela vai ser muito forte no meta, porque tem muito boneco com plano espacial de campo. Mas aí também temos a Atheninha Mendiga nova, né? Que, por incrível que pareça, eu não sei se é por causa da aprovação, porque tudo lá é por RNG, então não dá pra gente pesar. Mas o combo do Shiryu Next Dimension com a Pandora Next Dimension com a Athena Mendiga tá insuportável, cara. A Athena Mendiga, ela puxa todos os efeitos iniciais pra ela. Ou seja, aquela marca do Ayakos que a gente põe na frente dos bonecos pra matar, ela puxa pra ela. A marca da Lascumone que tira 90% do dano do inimigo, ela puxa pra ela. Cara, é insuportável aquela boneca, a Athena Mendiga. Mas enfim, gente, depois eu faço uma análise mais aprofundada dela pra gente ter ali um jeito de combar ela, de matar ela, de pisar na cabeça dela, que eu odeio a Athena com todas as minhas forças, podia deletar ela do jogo, boneca horrível, inútil. Nunca vou gostar de Athena, ela pode ser a melhor boneca do jogo, eu nunca vou dar um elogio pra aquela boneca horrorosa. Mas enfim, gente, é isso. Falou, valeu, até a próxima, let it go.